entrar e se sente sua presença, porque vamos nos sentir bem na casa do Senhor esta manhã. É com alegria que nós realmente deste lado vemos a igreja cheia. Conforme foi dito pela irmã Raquel, temos amigos nossos que nos visitam de outras paragens, de outros lugares, neste mês de férias, que se possam sentir bem no nosso meio. E eu ia convidar a todos nós para estarmos unidos, através do canto e do louvor, com todo o universo. Nós sabemos que todo o universo louva o Senhor, especialmente neste dia de sábado. E então nós vamos todos juntos cantar ao nosso Deus Criador as estrofes do hino número 1, o Deus de Amor. Para nos levantarmos e cantarmos a estrofe do hino 593. Oh
Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui está na tua presença o teu povo, que esta manhã veio à tua casa de oração para te louvar, para te adorar, para apresentar perante o teu trono da graça as suas orações e para ouvir a mensagem que tu tens hoje para a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, invocamos a tua presença, o teu Espírito Santo, para que consoles o teu povo, para que guies o teu povo que aqui está, para que nos eleves, em nome de Jesus, a uma comunhão mais íntima contigo e, através de ti, Pai do céu, a uma comunhão mais forte uns com os outros. Em Jesus e por Jesus e em seu nome. Amém. Vamos dar continuidade ao culto com o hino 249, como agradecer. Santo bom Pai que estás nos céus, os nossos corações estão felizes, Senhor, porque depois de uma semana de trabalho, canseiros, podemos estar aqui neste santo sábado, neste santo lugar, para te louvar e também para aprender mais a tua palavra.
Agradecemos, Senhor, os momentos que já passamos aqui e agora pedimos uma bênção muito particular para este culto solene, que, ao ser dirigida a palavra, possa ser inspirada pelo Teu Santo Espírito e possa fazer efeito nas nossas vidas. Queremos pedir uma bênção, Senhor, muito particular para aquelas famílias, para aqueles nossos irmãos que estão tristes e abatidos, Senhor. Ajuda-os, Senhor, a ultrapassar as suas dificuldades, o sofrimento também. Abençoa os doentes da Tua Igreja. E abençoa também todos aqueles irmãos que não vieram, mas que vão assistir a esta meditação através da internet. Que o Teu Santo Espírito também, Senhor, possa tocar nos seus corações. Ilumina o Teu cérebro, Senhor, com o Teu poder do alto. É o que Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar o nosso Deus e desta vez através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Damos lugar às nossas criancinhas, pois todos nós iremos participar com as nossas ofertas. Que Deus possa abençoar-nos individualmente e em coletivo também.
orar. Nosso Deus e bom Pai, quero-te pedir que venhas ter com estes dízimos e com estas ofertas e com os respectivos ofertantes, que os possas abençoar. São os favores que te quero pedir e agradecer neste momento, em nome de Jesus. Amém.
Adoramos a Deus esta manhã, porque Ele é o nosso Criador, porque Ele criou os céus, a terra, todo o universo em 6 dias, descansou no 7º dia, abençoou esse dia, santificou esse dia e fez desse dia um encontro com o seu povo. Nós estamos felizes esta manhã porque não nos esquecemos desse encontro. E estamos juntos como povo de Deus, na casa de Deus, para adorá-lo. Lembrando que Ele é o nosso Criador, o nosso Deus Criador. Mas também adoramos o nosso Deus esta manhã porque em Jesus Cristo Ele nos salvou. E nós já estamos salvos, porque esse preço já foi pago. Jesus, que demonstra o amor de Deus como encarnação de Deus, Jesus no amor que Ele tem por mim e por cada um de nós, como podemos lembrar por este trecho musical que nós escutamos e que conhecemos muito bem, Jesus sofreu por amor para nos dar a salvação. E nós adoramos a Deus em Jesus porque estamos salvos, porque o preço já foi pago. Adoramos a Deus também porque nós não estamos sós nas nossas lutas, independentemente da nossa idade, desde os mais jovens, que já têm as suas lutas, os seus problemas, seja a nível escolar, seja também na gestão dos seus próprios sentimentos, porque eles já começam a descobrir sentimentos, até mesmo o sentimento de amor, começam a descobrir a tristeza das decepções, já sabem por experiência própria o que é sentir-se injustiçados, às vezes até mesmo na própria família. Cada um de nós nas nossas lutas por causa do trabalho, nas nossas lutas familiares, nos nossos sonhos em relação aos projetos, o que conseguimos, o que não conseguimos, o nosso passado, o nosso presente, a perspectiva de futuro. Adoramos a Deus porque Deus está presente entre nós pelo seu Espírito Santo. E nenhum de nós está sozinho nessa luta. Mesmo numa semana difícil como foi esta para a Igreja de Canelas, devido ao falecimento do irmão Soares, e como igreja já demos um grande abraço à família, e uma vez mais na pessoa do Ruben, como igreja, nós lembramos a promessa que Deus nos deixou, na certeza que em breve Jesus vai voltar. Falta muito pouco para Jesus voltar. E quando Jesus voltar, aqueles que viveram com Jesus e que adormeceram tendo Jesus no coração vão ressuscitar. E nós, mesmo se hoje estamos a lutar talvez contra um câncer, um cancro, talvez Alzheimer, talvez uma dor crónica, talvez não um problema tão grave, mas algo que nos aflige, encorajamos uns aos outros, como diz a palavra de Deus, porque nos lembramos, muito em breve, o sofrimento vai acabar. Por isso adoramos o nosso Deus esta manhã. E estamos felizes por pertencermos a Deus, por pertencermos ao seu povo. Amém? Eu gosto quando a igreja participa, e começa a ser um hábito lá de onde eu estou, que a igreja participa dizendo, é verdade, eu estou contente, é verdade, eu acredito, é verdade, essa é a minha esperança, essa é a minha certeza. E por isso eu digo amém. Amém, meus irmãos? Que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Este será o último sábado que estarei convosco este ano. E agradeço a Deus, devido ao facto de ter passado por esta igreja, também e principalmente devido ao facto de ter, nos meus estudos académicos, ter escolhido esta igreja e os casais desta igreja. Eu pude, nestes últimos tempos, estar convosco, apresentar-vos a mensagem que procurei em oração, da parte de Deus, procurando saber o que é que Deus quer dizer à igreja. Não aquilo que eu tenho para dizer, mas aquilo que Deus tem para dizer através de mim. E agradeço o esforço de todos e a dedicação de todos esses casais que participaram, lembrando que este é o último sábado que estarei convosco, aqueles que não entregaram o inquérito à saída, que o façam, não se esqueçam. Mas também é o primeiro sábado deste ano em que o Jorge Silva e a Estela e as meninas estão aqui na igreja com muita alegria. E esta manhã, pensando na missão que Deus nos deu, a missão não apenas em Canelas, na igreja de Canelas, na localidade de Canelas, na região norte de Portugal, a missão que Deus deu ao seu povo em Portugal, mas indo mais além, a missão que Deus deu ao seu povo nesta terra. Em oração, buscando o que eu entendia, o que eu sentia que Deus queria dizer à sua igreja, eu dei como título a esta mensagem, como Deus está a cumprir a nossa missão. Como Deus está a cumprir a nossa missão. A minha missão, a tua missão.
Como é que Deus está a cumprir a tua e a minha missão. Deus está agindo nesta terra. O nosso Deus não é um Deus passivo, não é um Deus que está de braços cruzados e está a ver, a assistir o que se passa. O nosso Deus é um Deus ativo. E o nosso Deus que nós adoramos esta manhã, Ele está trabalhando, Ele está agindo à nossa volta, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa vizinhança. Ele está trabalhando, Ele está em ação. O nosso Deus está em ação, Ele não para. Ele está em ação, ação para salvar, porque este é o grande desígnio de Deus para a humanidade. E Deus está agindo hoje de várias maneiras. Uma das formas pela qual Deus está a agir é através do anúncio profético. Vocês sabem, em todas as comunidades, aqui também, há aqueles irmãos que estão atentos às notícias e que estão sempre a lembrar, olha, estão a ver os sinais, estão-se a cumprir. Deus está agindo através dessa forma. Mesmo se às vezes nos sentimos um pouco incomodados com certas mensagens. Mas Deus está agindo através dessas mensagens. Como é que Deus está a agir? Através do anúncio profético. Meus irmãos, ao ler a Bíblia, por exemplo, quando lemos o livro de Daniel, Daniel capítulo 2, verso 28, Daniel, ele disse, inspirado por Deus, ele falou a Nabucodonosor dizendo que o Senhor fez conhecer a Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Isto já faz quase 3.000 anos. O Senhor faz conhecer o que vai acontecer nos últimos dias. Daniel capítulo 8, versículo 19. Eis que te fez saber o que há de acontecer no último tempo. Jesus, falando desse último tempo, ele disse que esses últimos dias da terra seriam como os dias de Noé. Lembram-se? Mateus capítulo 24, versículo 37. Estou apenas a citar. Jesus disse, olha, o mesmo que aconteceu no tempo de Noé, vai acontecer no tempo do fim. O que é que aconteceu no tempo de Noé? Não vou contar aqui a história bem conhecida do dilúvio. E antes do dilúvio, a preparação, o anúncio, o aviso. Deus a avisar através do seu profeta, através de Noé, o que iria acontecer. Mas porquê? Porquê que Deus faz isso? Porquê que Deus anuncia o que vai acontecer? E agora sim, vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Há um detalhe importante nesta citação que está na fotografia de Noé, no Museu dos Homens e das Mulheres de Fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É-nos dito que Noé, um homem de fé, um homem com uma relação profunda com Deus, um homem que caminhava com Deus, são textos bíblicos que eu estou a citar. Noé, pela fé, pela sua relação com Deus, ele foi instruído por Deus acerca de acontecimentos que ainda não se tinham realizado. Anúncio profético. Ele acreditou, e vejam, prezados irmãos, diz o texto bíblico que nunca tinha chovido. Até o dilúvio nunca tinha chovido. E Noé, pela sua relação de fé com Deus, pela sua comunhão com Deus, recebeu instruções de Deus, uma revelação de Deus, um anúncio profético. E Deus disse, olha Noé, esta terra vai ser destruída. Em breve esta terra vai ser destruída. E eu dou-te uma missão, vais construir uma arca, um grande barco. E vais construir esse barco para acolher nele os habitantes deste planeta que vão aceitar esta mensagem que eu te vou dar. E além deles,
animais para salvaguardar as raças desses animais. E tu vais fazer esse barco. E aqui estão as instruções, e Deus vai dar as instruções, as medidas. E além das medidas, como fazer. E não é durante esse tempo, porque é necessário ter tempo para construir esse barco. Durante esse tempo tu vais pregar. Tu vais dizer ao povo, arrependam-se. Arrependam-se porque em breve esta terra vai ser destruída. Mas quem se arrepender, quem se entregar com Deus vai ser salvo. Então entreguem-se a Deus. Esta foi a missão de Noé. Nós podemos imaginar Noé refletindo, mas o que é isso da terra ser destruída pela água? Nunca choveu. Como é que isso vai ser? Para a terra ser destruída pela água é necessário que as águas cubram toda a terra, mas há as montanhas. Naquele tempo, diz irmão White, que ainda não havia montanhas grandes. Mas havia já alguns montezinhos. É necessário muita água para cobrir toda a terra. Como é que isso é possível? Pela lógica, como é que isso é possível? Mas Noé, pela fé, na sua relação com Deus, não pôs em causa aquilo que ele recebeu de Deus como revelação. E ele preparou-se. Preparou a sua família. Ele dedicou-se à sua missão, construir aquele barco e pregar. Diz a irmã White também que durante 120 anos ele pregou uma mensagem de arrependimento. Graças a Deus, a família de Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, as suas 3 noras, arrependeram-se, entregaram-se a Deus, dedicaram-se a Deus, partilharam esta missão e foram salvos. Mas todos os restantes, exemplares da humanidade, não se arrependeram. Os animais, por instinto, acabaram por dar uma lição aos seres humanos. Porque os animais obedeceram à forma como Deus os conduziu para a salvação. Dos animais puros, 7 casais de cada espécie. Dos animais impuros, 1 casal de cada espécie. Eles obedeceram. Deixaram-se guiar pela influência de Deus, porque Deus agiu até nos animais. Deus age nos animais. Deus tem poder para fazer um burro falar, como fez com a mula de Balaão. É por isso que eu digo, se Deus tem poder de fazer uma mula falar, Ele também tem poder para me fazer falar em seu nome. E não duvido desse poder de Deus. Veio o dilúvio. E apesar de tantas mensagens, evidências, tantas mensagens de arrependimento, apesar do anúncio profético, houve muita gente que só se lembrou de se arrepender quando a porta da graça estava fechada e era tarde demais. E Deus hoje está agindo em todo o mundo, está agindo através do anúncio profético, mas não é apenas para nós estarmos a analisar e a duvidar, mas é para nós nos arrependermos. É para nós estarmos preparados. O anúncio profético é como aquela indicação quando fazemos uma longa viagem. Ainda hoje com os meus filhos, eles não gostam de viajar de carro. Mas quando eles eram mais pequeninos, ainda não sabiam ver os sinais na estrada. Começava a viagem, por exemplo, íamos daqui para Coimbra, do Porto para Coimbra. 5 minutos já estava a minha filha. Papá, falta muito para chegar. Quanto é que falta para chegar? Era um problema. O que é que eu ia responder? 2 horas. Ela não ia suportar 2 horas. Tinha que arranjar, inventar lá qualquer coisa para dizer que ainda faltava. Normalmente era sempre à volta dos 20 minutos. Arranjava maneira de multiplicar 20 minutos por 4 ou por 3, para estar ali nos 20 minutos, para não parecer muito. Mas hoje, os meus filhos já sabem ver, já são grandes, as placas. E quando saímos daqui do Porto, há uma placa que diz Coimbra, 115 km. Ainda falta tanto. Eu não sei se vou aguentar esta viagem. Mas quando a placa diz 15 km, já está. Já falta pouco para chegar. Coragem, ânimo. Já começamos a arrumar o carro. Espero eu, isso não acontece comigo. Não acontece lá no carro, nas nossas viagens.
mas já estamos preparados para terminar a viagem. Porque a viagem é longa, a viagem é cansativa, já falta pouco. E o anúncio profético é Deus a dizer, meus queridos, já falta pouco. Vocês veem as notícias, vocês têm a revelação profética na Bíblia, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, a interpretação por Ellen White, vocês têm tudo. Eu dei-vos tudo para vocês saberem os tempos, para vocês saberem em que momento estão na história, para vocês saberem que falta pouco para terminar esta viagem. Deus está agindo, abrindo os nossos olhos para estarmos prontos. Eu digo obrigado, Senhor, porque já falta pouco. Já falta pouco para nós nos encontrarmos com Jesus. Já falta pouco para nós sermos glorificados na vinda de Jesus. Já falta pouco para ver os nossos queridos que já desceram ao pó da terra e que tantas saudades deixam. Já falta pouco para terminar com o sofrimento, com o pecado. E os sinais, a revelação profética, muito importante para a Igreja de Deus, ela diz-nos, falta pouco. Não penses que tens muitos dias pela frente. Deves estar pronto agora. E a porta da graça ainda não fechou. Tu ainda podes entrar. Hoje mesmo, se tu vês que estás fora, vem Jesus. Entrega-te. Entrega os teus problemas. Entrega os teus pecados nas mãos de Jesus. Olha, não brinques com a tua salvação. Não penses que terás muito tempo para te arrepender. Porque o tempo está a chegar ao fim. Ânimo, diz Jesus, meu filho, minha filha, coragem nessa tua luta. Mantém-te firme, mantém-te fiel. Porque falta pouco tempo. Olha, eu já paguei por esse teu pecado. Vem a mim, deixa que eu te ajude. Esta manhã falámos da fé e das obras. Há uma lógica no plano da salvação. Não são as obras que salvam, é Jesus, pela graça de Deus que salva. Através da fé, minha fé, mas a minha fé é adesão a Jesus, é eu estar colado a Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu aceito que Ele morreu por mim, eu aceito que Ele é o meu Salvador e agora eu colo-me a Jesus. Eu digo, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, porque é Cristo a salvação, Cristo dentro de mim, não é Cristo fora. Se Cristo está fora de mim, Ele pode estar perto de mim, mas eu estou perdido. Para eu estar salvo, Cristo tem que estar dentro de mim. E eu consenti pela fé que eu tenho nele, aceitando a graça que Deus me deu. Há um encontro entre a minha fé e a graça que Deus deu. E agora Cristo está em mim. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Mestre, eu o amo. E porque Jesus está em mim, Ele salvou-me. Porque Jesus pagou o preço, Ele salvou-me. E Ele está dentro de mim. E agora Jesus dentro de mim, eu confio toda a minha vida nas suas mãos. E deixo que Ele conduza a minha vida. As decisões que eu tomo as minhas decisões passando por Jesus, porque Ele está em mim e eu não quero perdê-lo. Eu não quero perder Jesus. Ele está dentro de mim pelo seu Espírito. Eu estou salvo porque Ele está dentro de mim. Eu não quero perdê-lo. Então, todas as minhas decisões eu pergunto, Jesus, qual é a tua vontade para mim? E aí vem a obediência. Aí vêm as obras. E as obras não vêm para eu ser salvo. As obras vêm para eu não deixar de ser salvo. Compreenderam, meus irmãos? A obediência vem para eu não deixar de ser salvo. Então agora Jesus que está dentro de mim é o meu Senhor. Ele diz, Amorim, aquela porta, não passes naquela porta. Porque aquele caminho é errado. Se tu passas naquela porta, tu vais pecar. E eu não vou poder ir contigo. Eu não vou poder acompanhar-te. Eu vou ficar aqui. Mas olha, se tu, na tua liberdade, decidires passar pelaquela porta, eu continuo aqui a interceder por ti. Tu és livre, eu não te posso impedir. Mas sabe que eu estou aqui à espera que tu voltes. Mas, meus irmãos, haverá um dia em que não poderemos voltar. Porque a porta da graça estará fechada para o arrependimento. Então nós não podemos brincar dizendo, eu vou por aquela porta e depois eu volto. Não podemos fazer isso. Porque o anúncio profético, Deus está-nos a dizer que já não há mais tempo para brincar com a salvação. Então eu obedeço a Jesus, porque eu confio nele. Porque quando Jesus diz, Amorim, eu quero que tu vás por esta porta. Este é o lugar que eu tenho para ti. Esta é a missão que eu tenho para ti. Amorim,
Eu quero que tu tomes esta decisão em relação à tua vida. Eu obedeço porque eu confio em Jesus. Porque Ele dirige a minha vida. E então a obediência é porque Jesus está em mim e eu estou a deixar que Jesus dirija a minha vida. A obediência à lei de Deus, a obediência em relação às decisões que eu tomo. O anúncio profético permite eu compreender que a vinda de Jesus Cristo é iminente. Falta pouco. Falta pouco para a vinda de Jesus. E Deus está agindo, abrindo os nossos olhos, quando vemos as notícias, para que nós compreendamos que falta pouco. Agora digo-vos uma coisa, meus irmãos. Os incrédulos, quem não acredita na Bíblia, já entendeu isso. Quem não acredita na Bíblia, quem não acredita em Deus, olha para esta terra. O meu pai é um desses exemplos. É teu. Ele diz, esta terra não lhe dou mais do que 15, 20 anos. Quem não acredita na Bíblia, olha para a situação desta terra. Situação política, económica, a ecologia, tudo o que está relacionado, mesmo as doenças incontroláveis. Eu, se tivesse tempo, ia falar por aqui de doenças terríveis que podem chegar cá, que eu posso transmitir para aqui. Eu posso transmitir essas doenças para aqui. Fácil, 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 mas não vou falar nisso. Rápido, 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 meus irmãos. Rápido, mas muito rápido. Uma pandemia destrói 1/3 da população. A comunidade médica receia, porque sabe que isso não é difícil acontecer. O equilíbrio geológico do nosso planeta está destruído. O ser humano destruiu, com experiências atómicas, com todo o tipo de falta de respeito pela própria natureza. Buraco na camada de ozono. Todas estas questões, meus irmãos, já nos ultrapassaram por completo. E quem não é crente olha e diz assim, esta terra não vai durar muito mais tempo. 20 anos, 30 anos, e nós somos o povo de Deus, que temos a revelação profética. E parece que nós dizemos, não, esta terra ainda vai durar mais tempo do que isso. Tu és ateu, tu és agnóstico, tu dizes que esta terra não vai durar mais do que 20 anos. Mas eu que sou cristão, que tenho a palavra de Deus, eu acho que vai demorar pelo menos mais de 50 anos. Faz sentido, meus irmãos? O incrédulo que não tem a Bíblia diz, isto não vai durar muito tempo. O cristão que tem a Bíblia diz, não, isto ainda vai durar muito tempo. Não faz sentido. A revelação profética, Deus agindo para abrir os nossos olhos, é para nós estarmos prontos hoje, para nós termos a consciência que Jesus está aí à porta. Jesus está aí à porta e eu tenho que estar preparado. Eu estou contente perante as minhas lutas, porque eu sei que Jesus está aí à porta. Deus está trabalhando também, concedendo ainda oportunidades evangelísticas, porque um dia essa porta vai se fechar. Um dia vamos querer falar de Jesus e não vamos poder falar de Jesus. Mas hoje ainda temos condições para isso. Deus nos está dando condições para anunciarmos o Evangelho, para falarmos de Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 6. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz a Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo, Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições,
Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Deus está nos dando oportunidades. A uns Deus chama. Aqui temos a Igreja de Canelas. E há nomeações na Igreja de Canelas todos os anos, creio. E quando há nomeações, o Conselho de Nomeações, a Comissão de Nomeações, pensa nos membros da Igreja de Canelas. E vai nomear este para ancião, este para diretor de jovens, para cumprir com a missão da Igreja em Canelas. A Igreja de Deus é a terra toda. E Deus faz isto com a terra toda, com o planeta todo. E Deus tira uma pessoa de Canelas, tira um ancião de Canelas, manda-o para a Mongólia. Deus tira 2 pastores de Portugal, manda para a Guiana Francesa. Tira um dentista dos Estados Unidos, manda para o Kuwait. Tira um engenheiro de Inglaterra e manda-o para o Cazaquistão. Porque a Igreja de Deus é o planeta, é todo o planeta. E Deus quer enviar quem Ele escolhe com um objetivo: cumprir a missão. Para que seja levado o Evangelho a todo o mundo. E mesmo nos lugares difíceis, Deus está dando a oportunidade. Num lugar vai pela ADRA, num outro lugar, mais diretamente, vai-se através de evangelismo puro, campanhas de evangelismo, porque é permitido. Do outro lado, noutro lugar, não há acesso ao cristianismo. E Deus está agindo através da internet. Deus está agindo através dos satélites, das emissões via satélite. Deus está dando oportunidades. Mas, meus irmãos, e o que é que se passa aqui em Canelas? Não é preciso nós pensarmos que temos que ir para longe para cumprir a missão. E aqui em Canelas a missão já está terminada? Já toda a gente conhece a verdade? Já toda a gente está convencida que Jesus está às portas? Então nós não precisamos de enviar alguém dos Estados Unidos para vir aqui a Canelas pregar essa mensagem. Quem é que deve pregar essa mensagem aqui em Canelas, da iminência da vinda de Jesus Cristo? É o povo que Deus tem aqui em Canelas. E quem é o povo que Deus tem aqui em Canelas? É aquele irmão que todos os sábados faz trabalho missionário e tem jeito para isso, é ele? Não chega. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Então quem são esses obreiros que o Senhor conta em Canelas, na área de Canelas, não só a área geográfica, mas a área de influência? É cada um de vocês. Cada um de vocês tem esta missão. Não é uma questão de dom ou de falta de dom. É uma questão da essência mesma de ser discípulo de Jesus. De estar aqui, membro batizado, tocado por Jesus, para ser discípulo de Jesus. Os métodos podem ser diferentes, sim. Os métodos de o fazer, de evangelizar, de advertir, como Noé advertiu os seus conterrâneos da iminência do dilúvio, nós também advertir aqueles que estão à nossa volta da iminência da vinda de Jesus. Essa responsabilidade é minha e de cada um de vocês, de cada membro da igreja. Uns fazem-no dando estudos bíblicos. Outros fazem, talvez, enviando uma mensagem em Facebook. Outros fazem-no sem mesmo falar de Jesus. Fazendo uma visita quando alguém está doente e dizendo apenas: olha, eu estou a orar por ti. Eu acredito que há um Deus Todo-Poderoso. Isso vai passar, eu tenho a certeza. Em nome desse Deus, isso vai passar. Cada um à sua maneira, mas cada um cumprindo essa missão. Cada um levando esse Evangelho, essa boa nova. Deus está agindo, criando oportunidades. Deus está também, ao abrir oportunidades, Deus está-nos a dizer: a missão é urgente. Ela tem que ser cumprida. Meus irmãos, aqueles que saem daqui para outros lugares, mesmo que gostem, por exemplo, o Jorge, a Estela, eu, minha esposa, Paula, mesmo que no nosso amor por Deus gostemos de falar de Jesus aos outros e vamos para onde Deus nos manda e temos alegrias,
Mas, meus irmãos, posso-vos garantir que temos grandes dificuldades. Alguns perdem a vida, alguns passam fome. Não é o meu caso, graças a Deus, e até agora ainda não perdi a vida. Mas, meus irmãos, estamos longe da nossa família. Há momentos de grande saudade. Há momentos em que nós olhamos para os nossos filhos quando eles são pequeninos. Há momentos em que nós pensamos nos nossos filhos que já não estão connosco porque eles já são grandes. Há momentos em que nós pensamos na doença da nossa mãe, do nosso irmão. E a única coisa que podemos fazer é pegar no telefone, o que muitas vezes se torna difícil para falar de problemas que nós sabemos que exigiam a nossa presença. E orar, pedindo que Deus intervenha, pedindo que Deus ajude. Deus concede-nos muitas bênçãos, temos muitas alegrias. Há pouco falava com o Jorge, ele dizia que a igreja na Mongólia, ele vai depois falar-vos quando ele certamente terá a oportunidade de pregar, a população é nómada. E dizia, olha, lá na Guiana Francesa, lá também os índios são nómadas, eu sei o que é isso. E eu dizia, olha, às vezes há uma igreja, nós lutamos, sacrificamos e estamos contentes porque a igreja está cheia. 15 membros. E a igreja está cheia. E nós estamos contentes, dizemos, hoje é um sábado fantástico, maravilhoso. A igreja está cheia, temos 15 membros da igreja. E no sábado a seguir, nós vimos todos contentes à espera de ver a igreja cheia, porque sábado passado a igreja estava cheia e agora chegamos e vemos uma senhora com 3 crianças. Cadê a igreja? E começamos a perguntar, olha, o irmão tal, este sábado foi trabalhar. Mas como? Foi trabalhar no sábado. Mas Deus está trabalhando. Eu cheguei agora à Guiana Francesa, neste último período. Fiquei muito triste, principalmente na comunidade índia, Palikur. Essa comunidade tem uma história muito interessante da ação de Deus. Eu ainda conheci 3 dos primeiros membros daquela nação que ouviram falar pela primeira vez da mensagem cristã de Jesus. Esses 3 já morreram. Um deles era o cacique, onde nós temos uma igreja, onde eu fui pastor dessa igreja. O outro era um cacique, mas de uma localidade no Brasil, a 24 horas de barco, a motor, barco de madeira. E outro era o pastor da igreja Assembleia de Deus. Quando chegámos na primeira vez à Guiana Francesa, fomos visitar uma dessas aldeias, perto da nossa casa, na Guiana Francesa. O irmão brasileiro que me acompanhou, ele disse, já houve aí uma igreja, mas depois fecharam a igreja, mas ainda vamos encontrar uma semente. E nós seguimos o protocolo, primeiro fomos falar com o cacique deu-nos autorização, fomos falar com o pastor da igreja, Assembleia de Deus. E ele contou a história e disse, olha, vocês têm que ir lá no Brasil, há lá uma igreja adventista. Nunca recebeu o pastor, há 30 anos nunca recebeu o pastor adventista. Mas a aldeia é toda adventista. E o cacique está lá desesperado porque não vai ninguém da igreja adventista lá dar-lhes apoio. E ele contou a história e disse, olha, há 30 anos atrás, um grupo de homens, quando veio da nação que eles têm lá no Brasil, quando veio a São Jorge é uma cidadezinha na Guiana Francesa, fronteiriça, no Rio. Há 30 anos, isto já em 1998, esses homens vieram e quando eles saíram, lá no cais, ouviram um outro homem falar de Cristo. Mas ele falava com um poder tão grande, que nós sentimos ali a presença de Deus. E voltamos para a nossa nação, para a nossa capital, lá no Brasil, e dissemos a toda a gente, é necessário nós termos uma delegação para ir lá a São Jorge aprender, porque Deus baixou em São Jorge. Então eles levaram uma delegação de uns 20 homens e foram ouvir. Era um colportor adventista. E esse colportor fez uma campanha de evangelismo lá no cais. E aqueles homens, aqueles 20 homens, foram para o Brasil e organizaram uma igreja adventista. Com aquilo que eles ouviram, com os conhecimentos que eles puderam receber, e organizaram uma igreja adventista. E todo o povo Palikur se tornou adventista. Automaticamente, todos.
Mesmo quem não conhecia nada, quem não entendeu nada, aquilo é assim. Todos se tornaram adventistas. Mas ninguém sabia. No Brasil ninguém sabia. Na Guiana Francesa, porque nós temos as nossas questões administrativas, também ninguém sabia. Ninguém sabia da existência do que se passava por aquele lado. E então aquele pastor da Assembleia de Deus, que era um desses primeiros homens, ele continuava explicando. Tornámos-nos todos adventistas. Mas 2 anos depois veio um missionário. E esse missionário era da Igreja da Assembleia de Deus. E esse seminário ficou connosco durante 5 anos. E durante 5 anos esse missionário da Assembleia de Deus fez um dicionário da língua palicur para a língua portuguesa. E durante esses 5 anos traduziu o Novo Testamento em palicur. Ou seja, aquele missionário da Assembleia de Deus durante 5 anos ofereceu àquele povo uma língua escrita e ofereceu àquele povo a Bíblia. E então, aquele povo que era todo adventista, sem apoio nenhum da estrutura adventista, foi influenciado pela Igreja da Assembleia de Deus, porque durante 5 anos aquele missionário esteve lá e deu-lhes algo muito importante. A Escritura e a Palavra de Deus. E eles misturaram. Misturaram a Igreja Adventista com a Igreja da Assembleia de Deus. Fizeram uma religião deles. Uns dizendo que são adventistas, outros dizendo que são a Assembleia de Deus. Misturaram. Mas houve uma aldeiazinha que não aceitou mistura. E então, esse pastor da Assembleia de Deus dizia: o cacique daquela aldeia está desesperado porque não tem apoio de ninguém. E aos sábados, ele pede a nós, Igreja Assembleia de Deus, para enviar pregadores para fazer o culto lá na igreja deles, porque eles não têm. Vocês têm que os ajudar. Eu cheguei à minha casa, recebi um telefonema nesse mesmo dia. E era um ancião adventista da igreja de São Jorge, a igreja da aldeia, a igreja de fronteira. E ele dizia: é o pastor Amorim, sou. Está aqui alguém que quer falar consigo. Era o cacique, o tal cacique da igreja adventista. E o cacique dizia a chorar: pastor, tem que vir aqui à nossa aldeia. Tem que vir aqui fazer uma oração para expulsar os demónios, porque eu já não aguento mais, eu já não consigo. E eu comecei a beber e eu já não sei mais o que fazer. O povo está em risco. Eu não podia ir lá. Temos as nossas regras administrativas. E eu disse ao Senhor: irmão, vou orar por si, vou fazer tudo o que puder. Eu não posso ir aí, mas alguém irá. Fiquei incomodado porque eu queria ir lá, mas eu não podia ir lá. É outro território, é outra divisão. Nós tínhamos que preencher formulários e estar à espera uns 2 anos. O formulário tinha que ser votado pela missão, depois ter que ser votado pela União, depois ter que ser votado pela divisão interamericana, depois ser votado pela divisão sul-americana, depois ser votado pela União Norte do Brasil, depois ser votado pela Associação Baixo Amazonas. Isto ia demorar pelo menos 3, 4 anos. Disse: não, mas o povo é de Deus, Deus está a trabalhar. A prova disso é que no mesmo dia eu recebo este telefonema, depois de ter sido tocado por aquilo que o pastor da Igreja da Assembleia de Deus me disse. Deus está agindo. No dia a seguir telefonei para o presidente da Associação Baixo Amazonas. Isto foi no mês de novembro. No mês de dezembro, esse pastor, presidente da missão Baixo Amazonas, organizou uma pequena expedição, foi a essa aldeia, rebatizou a aldeia toda. Não era a capital, não é a capital, uma aldeiazinha. Batizou-os todos adventistas. Eu dizia: mas é fantástico, como Deus trabalha. Durante 30 anos, este povo, sem pastor, à maneira deles, como puderam, mantiveram-se fiéis aos princípios que eles compreenderam da Bíblia. Enquanto que os outros adaptaram esses princípios com outros princípios que não são da Bíblia. Mas como é que é possível que há ali uma aldeia? Como é que é possível que em tão pouco tempo aquela aldeia conseguiu entender o suficiente para ser fiel aos princípios da Bíblia? Mas agora, quando eu cheguei, fiquei muito triste. Porque quando eu fui pastor na parte da Guiana Francesa, na igreja desse povo, entre os muitos batismos que fizemos, batizávamos muitos jovens, adolescentes, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13, 14, 15. Batizei muitos desses jovens. E agora, quando eu cheguei, perguntei por eles: onde é que está fulano tal? Já não vem à igreja.
fulano tal, já não vem à igreja, fulano tal, não encontrei um único entre esses jovens que estivesse ainda na igreja. Mas quando eu estou a passear na cidade, de vez em quando encontro um, faz uma grande festa, pastor Amorim, como vai? Isso então, e tu? O que é que se passa? Vais à igreja? Não, não tenho ido à igreja, mas eu continuo adventista. Eu continuo adventista. E eu vou voltar. Eu lembro-me que na altura, quando estava lá, quando havia a altura de batismos, aparecia, por exemplo, um jovem de 30 anos, ainda jovem, contava a sua história. Ele dizia, pastor, mas eu só recebi ainda um batismo. Este é o meu segundo batismo. Eles estavam habituados a ter 2 batismos na igreja adventista. Um primeiro batismo quando eles tinham 9, 10 anos, depois saíam, iam fazer as experiências deles, e quando estabilizava, voltavam à igreja para o segundo batismo. Quando já tinham 30 anos, estavam casados, vinham para o segundo batismo. Então eles diziam assim, pastor, mas eu só tive um batismo, como se tivesse direito ao segundo. Eu venho para o segundo batismo. Pronto. E nós fazíamos o segundo batismo, entrou na mentalidade assim, nós fazíamos. Quando havia Santa Ceia, pastor, Santa Ceia tem que ser de tarde. Mas se o pastor quer fazer a Santa Ceia às 6, tem que começar às 3. Eu dizia, mas qual é o programa que vamos fazer na igreja das 3 até às 6 horas? Isso é muito tempo, cantar o tempo todo, orar. Não se preocupe, pastor. Quer fazer a Santa Ceia às 5? Marque para as 3. Marcava para as 3. A igreja enchia às 3 horas. Qual é o programa? A gente faz o programa. Então qual era o programa? A igreja enchia, vinha um à frente, em Palicur, que eu não entendia nada, começava a falar chorava, e os mais idosos, os anciãos de idade, falavam. O que é que ele está a dizer? O que é que ela está a dizer? Ela está a pedir perdão porque ela está a dizer que adulterou com o marido. Ela está a dizer isso, mas não se preocupe, pastor, toda a gente já sabe, E o senhor idoso, o que é que está a dizer? Está a dizer que perdoa, está a dizer que Jesus perdoa e que a comunidade também perdoa para não fazer mais isso. Ele está a dizer isso? Está. Então e este, o que é que está a dizer? Está a dizer que roubou o vizinho, mas ele está a dizer isso e não lhe faz. Mas toda a gente já sabe. Pronto. E então o que é que o outro disse? O outro está a dizer que como ele restituiu, já está perdoado. Eu ficava a pensar e dizia assim, mas isto é bíblico, isto é o que devia-se fazer antes de uma Santa Ceia. Eles estão a fazer bem. Depois entendi que isto era feito na aldeia, no sistema de cacique. Eles tinham uma reunião para fazer isto. Mas visto que os novos, que já se aculturaram à sociedade mais francesa, eles rejeitaram as tradições da aldeia. Então eles transferiram essa responsabilidade que o cacique tinha na igreja, que o cacique tinha na sociedade, na comunidade, transferiram para a igreja. E era na Santa Ceia que eles faziam isso. Para, em público, portanto, resolverem as questões sociais da igreja. Eu fiquei muito contente, eu disse glória a Deus. Porque isto não foi a igreja adventista que inventou. Isto não foi o pastor local, agora perdeu-se infelizmente. Agora que eu cheguei lá, vi que perderam com isto, acabaram com isto. Já não há mais isto. Mas eu disse, Deus trabalha. Deus trabalha e mesmo quando nós não nos apercebemos, Ele está a nos ensinar. Assim como aquela aldeia continuava fiel. Fomos visitar essa tal aldeia perto de onde nós morámos. Com a minha esposa, o ano passado, fomos visitar essa aldeia. E perguntámos, fulano tal, olha, diga que estamos cá. Eles vieram, puseram as roupas mais bonitas e vieram à noite. Vieram, pareciam que iam a uma festa, bem vestidos. E naquela aldeia, o cacique, que é o chefe, é o pai de uma das meninas que veio ter connosco, que agora é uma mulher grande, que eu batizei e que tinha sido desbravador da igreja. E o pai, ele está totalmente aberto àquilo que a igreja pode fazer naquele lugar. O presidente da associação, que é a segunda pessoa mais importante da aldeia, é pai de um dos moços que também batizei
e também foi desbravador da nossa igreja. E ele conhece-nos, muitas vezes íamos lá à casa buscar os filhos para levar ao clube dos desbravadores. E ele disse, quando vocês quiserem, tudo está aqui aberto para vocês. Deus está a trabalhar. Até mesmo nas sessões. Até mesmo quando nós ficamos sessionados. Mas o que é que aconteceu? Sábado a igreja estava cheia com 15. E hoje está tudo a trabalhar no dia de sábado. Mas Deus está a trabalhar. O Espírito de Deus está a trabalhar. Nós podemos dizer, mas isto é apostasia. Aqui na Europa é apostasia. Lá não é bem apostasia, não sei o que é. Não sei, não me perguntem o que é que eu não sei o que é. Porque ainda tenho dificuldades na minha mentalidade, na minha maneira de pensar, ainda tenho dificuldades em analisar concretamente o que é. Temos decepções, mas temos alegrias, meus irmãos. Aqui em Canelas a mesma coisa. Temos alegrias quando as pessoas se batizam, alegrias quando há uma resposta de Deus à oração, milagre. Mas temos tristezas. Quando alguém abandona a igreja, quando há um problema que divide, temos tristezas, mas Deus está trabalhando. Deus não deixa nunca de trabalhar. E nós aproveitamos todas as oportunidades que Deus nos dá. E termino. Deus está chamando à comunhão. Deus está dizendo, meus queridos, eu já vos mostrei todos os sinais que vocês precisavam para vocês entenderem que falta pouco. A missão é urgente. Eu estou-vos a dar oportunidades. Falem. Falem. Partilhem. Evangelizem. Eu estou-vos a dar essas oportunidades. São as últimas. Mas, meus queridos, mantenham-se em comunhão comigo, diz Deus. Mantenham-se unidos a Jesus Cristo. Não deixem de olhar para Jesus Cristo. Quando deixarem de olhar para Jesus Cristo, vão ver os erros dos vossos irmãos e irmãs e vocês vão cair com eles. Quando vocês deixarem de olhar para Jesus Cristo, vão ver os problemas e vão ter medo dos problemas e vocês vão naufragar na vossa fé, como aconteceu com Pedro. Olhem para Jesus Cristo. Confiem em Jesus Cristo. Foi Ele que deu a missão. Foi Ele que disse, ide por todo lugar em Canelas. Ide por todo lugar em todo o mundo. Pregai o Evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a guardar todas as coisas. E eu estou convosco. Jesus está conosco, meus irmãos. Jesus está aqui. Jesus está presente neste momento, aqui entre nós. Jesus está com a igreja de Canelas. Jesus foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Ele está trabalhando. Ele deu-me esta missão, mas a missão não é minha, a missão é dele. Eu sou cooperador de Cristo, diz as epístolas de Paulo. Eu sou cooperador de Cristo. Ele deu-me uma missão que é dele. Mas com a missão ele dá-me o poder. Ele está comigo, Ele está contigo, meu irmão. Ele está aqui na igreja de Canelas. Jesus está aqui na igreja de Canelas. E Jesus diz, meu querido, vem a mim. Meu querido, não deixes nem por um momento a minha mão. Não te deixes enganar. Satanás vai te tentar, ele vai te seduzir, ele vai te fazer pensar que tu serás mais feliz se tu fores por aquela porta que eu digo, não vais por ela. Meu querido, tu sabes a verdade. Tu conheces os sinais. Porque no meu amor eu te abri os olhos para que tu estejas pronto para ser salvo. Para que tu não percas a salvação. Meu querido, não percas a salvação. Não deixes que esta coroa de vitória te seja retirada. Falta pouco. Eu sei que estás cansado, diz Jesus. Eu sei que tu aspiras a salvação, a felicidade nesta terra também. Mas mantém-te agarrado. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7 até ao verso 10, e com ele terminamos. Orando para que Deus nos ajude, para que eu e cada um de vós permaneçamos fiéis a Jesus Cristo, à sua verdade, à sua palavra, unidos a Jesus pelo nosso relacionamento, através da fé que mostra pelas obras uma coerência de relacionamento com Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 até ao versículo 10. De maneira que não vos falta nenhum dom. Para mim estas palavras são diretas para a igreja de Canelas. Meus irmãos, não vos falta nenhum dom. É música. Tendes muitos dons de música. É pregar. Tendes dons de pregação que cheguem.
É dar estudos bíblicos. Não vos falta o dom de dar estudos bíblicos. É visitar. Não vos falta o dom para visitar. É trabalhar com jovens. Não vos falta o dom. É com crianças. Não vos falta o dom. É com as mulheres. Não vos falta dom nenhum. Eu dei-vos, vocês, Igreja de Canelas, Jesus disse, eu dei-vos todos os dons que são necessários. De maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Cada um de vocês, meus irmãos e irmãs, foi chamado à comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Esta manhã Jesus diz, eu quero que tu estejas unido a mim, não te separes de mim. Eu amo-te e já demonstrei o amor que eu tenho por ti. Eu choro quando tu choras. Eu preocupo-me quando as tuas decisões não são as mais corretas. Meu filho, minha filha, não largues a minha mão. Logo, logo eu estarei aqui. E tu vais-me pegar fisicamente. Falta pouco. Tu foste chamado para uma missão, mas para que cumpras essa missão, que é a missão de Deus, mantém-te firme em Jesus Cristo. Mantém-te unido a Jesus Cristo. Não largues a mão de Jesus. Não desvies o teu olhar de Jesus Cristo, para estares pronto, para que quando eu, Jesus Cristo, voltar muito em breve, te possa abraçar, tu me possas abraçar, sem óculos, sem muletas, sem aparelho auditivo, sem cicatrizes, sem dificuldade de visão, sem pecado. Eu quero te abraçar, diz Jesus. Eu quero esta manhã dizer, Jesus, mesmo eu sendo pastor, sou um ser humano, como qualquer ser humano. Ajuda-me. Nos momentos mais fáceis, mais alegres da minha vida, como nos momentos mais difíceis da minha vida. Ajuda-me a não perder a fé. Ajuda-me a permanecer fiel. Ajuda-me a permanecer em Jesus Cristo e com Jesus Cristo. Mas, meu Deus, ajuda cada um do meu irmão, cada uma das minhas irmãs que aqui está. Ajuda a Igreja de Canelas, Senhor, para que ela esteja firme. Meus irmãos, em nome de Jesus, permanecei firmes. As visitas que estão connosco, que não são ainda batizados, permanecei firmes na vossa fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, permanecei firmes em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nos ajude para que logo, logo, não sei quanto tempo, mas muito em breve, possamos encontrar-nos todos, não mais numa igreja como esta, mas no santuário de Jesus Cristo, lá no reino dos céus. Amém. Vamos terminar o culto esta manhã com o hino 351, Nunca Me Deixar. Pois eu sou tão fraquinho.
Obrigado, querido Jesus, porque estás do nosso lado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela confiança que tu nos dás. Obrigado pela correção que Deus, através do Espírito Santo, tocando no nosso coração, nos permite para nós podermos compreender a necessidade que nós temos hoje de estar em perfeita comunhão com o nosso Deus. Obrigado, Jesus, porque ainda nos dás a graça do arrependimento. Pai do céu, em nome de Jesus, eu quero, neste momento, entregar nas tuas mãos esta tua igreja que tu tens aqui em Canelas, com cada um dos membros que a compõem, os seus oficiais, o casal pastoral, as visitas que aqui vêm, e pedir em nome de Jesus que repreendas os ataques do inimigo. Que o sangue de Jesus esteja gravado nos umbrais das portas da nossa consciência e do nosso coração. Que não nos deixemos distrair nos tempos solenes que vivemos. Que não deixemos que o inimigo nos separe, nos divida. Que não nos deixe esquecer a missão que tu nos deste e o nosso propósito nesta terra. E que nos dês o teu poder, o teu Espírito Santo. Pai do céu, em breve, todos os sinais anunciadores da profecia, em breve, indicam que em breve tu vais voltar a esta terra, Jesus. Que eu não falte a esse encontro. Que nenhum dos meus irmãos e irmãs que aqui está falte a este encontro. Aqui até lá, nos ajudes, a cada um de nós, individualmente, às famílias que nós representamos aqui e à tua igreja. Perdoa os nossos pecados, Pai do céu, guia-nos na tua verdade, com o poder e a orientação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus te pedimos e te louvamos. Amém.